Olá pessoal, eu sou Camila, sejam bem-vindos ao meu novo canal. Bom, para você que chegou agora, esse é meu novo canal porque eu já produzo conteúdo para o YouTube desde 2018, num outro segmento, e decidi criar esse canal novo para compartilhar um pouco mais do meu trabalho como psicoterapeuta na abordagem da psicologia analítica. Então, aqui vocês vão ver conteúdos diversos sobre questões do cotidiano, mas também muita análise de filmes, séries, né? Tudo que tiver ali na cultura pop, né? Que for bacana para a gente trocar. Né? A ideia é trazer esse conteúdo para um público mais amplo, né? Para pessoas que estão iniciando o estudo, curiosos, né? Estudantes, também pessoas que têm interesse em fazer terapia, né? Nessa abordagem. Então, a minha ideia é trazer uma linguagem mais acessível, né, menos técnica, para que a gente possa conversar sobre isso. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações para não perder os avisos dos próximos vídeos, porque a princípio eu nem vou ter uma frequência, né, de postagens. Então, assina o sininho que quando chegar um vídeo novo você vai receber uma notificação. Bom, então eu sou a Camila, né? Como eu falei, eu sou psicoterapeuta junguiana e hoje eu gostaria de falar sobre um livro, né? E a ideia não é fazer uma resenha, mas sim trazer um ponto central desse livro, né? Que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E é um livro que ele está, né, no popular, então ele está nos círculos de sagrado feminino, né, no segmento da espiritualidade, está no feminismo, está em tudo quanto é lugar, né, nas mentorias femininas. Então, é um conteúdo que está aí na boca do povo, né, um livro maravilhoso. Em algum momento eu até poderia fazer uma resenha, né, trazendo capítulo por capítulo, trazendo um pouco da minha visão, né, de como que eu senti esse livro, né, porque acho que esse é um livro que ele é muito poético, então a gente pode falar muito dele a partir da nossa própria experiência, né, de como ele conversa com cada pessoa, né, então isso é muito interessante. Então, hoje a ideia não é fazer uma resenha, tá? Mas tratar de um ponto central, né, do livro, que é o arquétipo da mulher selvagem, né? Então, gostaria de falar um pouco sobre isso com vocês, né? Vou trazer um pouquinho de uma linguagem mais técnica a princípio, mas prometo que vou resumir no final para você que não compreende tanto ainda, tá? Então, para a gente entender o que é esse arquétipo da mulher selvagem, né? É muito importante entender o que é isso, porque ele é o ponto central do livro, né? Então, nos ajuda a compreender qual é a finalidade desse livro, né, da Clarissa, né? Então, para começar, a gente precisa entender, né, o que é arquétipo. Então, vou falar brevemente de uma forma muito simples, tá? E arquétipo não é aquele arquétipo que as pessoas ativam, né? Então, não se ativa arquétipo, né? Falando, né, numa linguagem junguiana, né, clássica, isso não existe, tá? Então, não dá para ativar arquétipo, né? Começamos por aí. Então, não dá para você ativar o seu arquétipo da mulher selvagem, tá? Já desculpa quem veio aqui pensando nisso, mas não tem como. Bom, mas o que dá para fazer, né? Vamos falar sobre isso. Então, arquétipos são as formas primordiais, né? São padrões universais de comportamento daquilo que é tipicamente humano, né? Então, o arquétipo, ele não é uma divindade, ele não tem um rosto, ele não tem um gênero, ele não tem uma característica, né? O arquétipo, no mais essencial, ele é mais abstrato, né? Então, né, Jung dizia até que o arquétipo não existe. Então a gente pode colocar o arquétipo quase como se ele fosse um vaso, né, no qual a gente pode colocar ali um conteúdo, né? Então o arquétipo ele se expressa muito a partir de nós mesmos, né? Do nosso comportamento, né? Então, por exemplo, se a gente for falar no arquétipo mãe, né? O arquétipo materno, maternar é tipicamente humano, né? E como que a gente vê o arquétipo da mãe? A gente vê quando a gente faz, né, isso de maternar, seja biologicamente, seja quando a gente está exercendo o cuidar, o nutrir de alguma maneira, né? E vão ter visões diferentes sobre o que é ser mãe, né? Então a mãe indiana não é igual à mãe asiática, não é igual à mãe brasileira, então isso vai variar conforme a cultura. Então muitas vezes se confunde aquilo que a gente vê como deusas, deuses, né? Figuras históricas, heróis mitológicos, na verdade são imagens arquetípicas, né? E arquétipo da mulher selvagem está muito mais próximo disso, tá? E eu vou explicar para vocês também por quê. Antes de eu explicar isso, vou falar um pouquinho sobre o arquétipo do self, né? Então, dentro da psique, pela abordagem junguiana,
a gente tem alguns arquétipos que são centrais, né? Que são mais importantes para o nosso desenvolvimento, né? E um deles, talvez o principal deles, talvez não, com certeza o principal deles seria o arquétipo do self. E o self, para a psicologia analítica, né, ele tem outros significados dentro da psicanálise, mas para a psicologia analítica, o self, ele é esse arquétipo da totalidade, né, do centro, né, do ser, da nossa essência mais verdadeira, né, do nosso eu mais profundo, né, que é esse eu, não como se fosse um algo a ser alcançado, né, mas algo a ser desenvolvido, né, como se fosse dentro desse nosso processo mesmo de singularização, né, que é tornar-se nós mesmos, que é aquilo que a gente vai chamar de individuação, né, que é esse desenvolvimento, né, do ser pelo viés, né, pelo olhar da psicologia analítica. Então, por que eu tô falando do que é o self, né? Porque o arquétipo da mulher selvagem, né, entre aspas, né, como a Clarissa colocou, ele se assemelha muito às definições de self, né? E quem quiser aprofundar, né, sobre os arquétipos, né, tem nas obras completas do Jung, Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, né? Então, a minha proposta não é aprofundar aqui e trazer um conteúdo, né, para profissionais, né, para formação, tá? Então, quando a gente vê as descrições da Clarissa, né, eu até anotei algumas aqui, sobre o arquétipo da mulher selvagem, ela usa alguns termos, né, como aquela que sabe, aquilo que nos conecta com a vida instintiva, a sabedoria profunda, e tudo isso está muito próximo, né, a esse arquétipo do self, né, tanto que o self, ele, às vezes, ele pode aparecer como a imagem de um velho sábio, né, e aquela que sabe, né, esse arquétipo da mulher selvagem, às vezes pode aparecer como uma velha sábia também. Então, eu vejo que está muito próximo, né, disso. E quando a gente pensa, né, como eu falei, o arquétipo ele é uma coisa mais essencial. Então, quando a gente fala em arquétipo da mulher selvagem, a gente dá um gênero, a gente dá uma qualidade, um adjetivo, né, que é o selvagem, que está bem ligado a essa questão do instinto, né, que está muito ligado à ideia de self também, tá? E principalmente a ideia de inconsciente de maneira geral. Mas para a gente não aprofundar tanto, né, voltamos aqui. Então, esse arquétipo da mulher selvagem seria muito mais algo como uma imagem arquetípica, talvez uma imagem primordial, né? Porque dentro dessa imagem arquetípica cabem imagens mais complexas, né? Vamos dizer, por exemplo, uma deusa, né? E ela dá alguns exemplos de deusas, né? No primeiro capítulo, quando ela vai falar de La Loba, ela dá exemplos de deusas que se encaixam mais ou menos, né, nessa característica. Então, a gente pode dizer que uma deusa, ela é uma imagem arquetípica, né? Porque ela já tem uma roupagem cultural, ela tem muitas características, né? E quando a gente fala arquétipo da mulher selvagem, não tem tantas características assim, tá? O que não significa que a gente vai invalidar, né, essa ideia desse arquétipo, né? Porque foi uma conclusão empírica, né, da Clarissa, então ela não tirou da cabeça dela, nossa, eu acho que existe uma mulher selvagem, não. A Clarissa desenvolveu um trabalho, né, atendendo mulheres ao longo de anos, né, analisando sonhos, símbolos, né, e também nesse contato com as histórias, né, que ela ouviu. Então, ela foi chegando nessa conclusão, né, empírica, né, através da experiência clínica dela, encontrando, né, esse padrão, né, dessa mulher selvagem, né, embora ela já tenha, né, mais características, né. Então, agora, né, para a gente poder finalizar, né, meio que resumindo aqui para você que, né, se interessa, né, por isso, quer entender melhor o que basicamente, esse arquétipo da mulher selvagem é uma via de entendimento do self através do feminino, né? Ele tem uma aproximação aí também com o arquétipo da grande mãe, né? A gente poderia colocar, né, outras aproximações de arquétipos, mas as classificações que ela traz, eles se aproximam muito mais do arquétipo do self. Então, vamos dizer que o arquétipo da mulher selvagem é uma imagem arquetípica, uma imagem primordial, que nos aproxima, né, do self com um olhar, né, para o feminino, ou através dessa via do feminino, né? Principalmente esse feminino instintivo, né? Que é esse feminino mais inconsciente, arcaico, né? Arquetípico, né? De maneira geral, né? O feminino por si só, a gente poderia definir ele como um arquétipo também,
né? Mas, enfim, e aí o que a gente pode pensar, né, desse livro? Então, esse livro, ele traz histórias, né, que de alguma forma elas dialogam com experiências da vida humana, né? É, principalmente experiências das mulheres, né? Claro que isso pode aparecer para outras pessoas, né, de outros gêneros, outras identidades de gênero, mas ele foca muito nessa vivência da mulher, né? Ao longo da história, em tradições diferentes, né, em culturas diferentes, mas ela traça aí alguns padrões, né? E através disso, esse livro acaba sendo uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, muitas vezes a gente lê esse livro ou lê um capítulo e a gente fala, gente, eu não entendi nada, né? Esse capítulo eu não entendi nada, não tem nada a ver. Porque provavelmente você não teve uma vivência que te aproximasse, né, daquilo ali ainda, né? Então, pode acontecer de no momento você ler esse livro, ler um capítulo, não entender nada, não fazer sentido nenhum para você, e num outro momento aquilo vai fazer sentido para você. E por isso que às vezes a gente indica, né, a gente sugere essa leitura, né, para um analisando, né, quando surge algo em comum, né? Quando a gente percebe na clínica que tem um ponto comum com uma história, com um capítulo, né? Porque na abordagem junguiana, a ideia é que a gente não fique sugestionando e sugerindo tanto, né, para o analisando, mas sim que a própria psique dele traga, né, aquilo que precisa ser trabalhado, né? Então, quando a gente pensa, né, nesse livro, é, a ideia é que não tem, né, como ativar o arquétipo, né? Eu acho que é esse o ponto, né? Você pode ler e se isso não tiver ali, né, para ser trabalhado naquele momento, não vai ser trabalhado, né? Então não tem como forçar, né? O arquétipo não é uma coisa que está sob o nosso domínio ou sob o nosso poder, né? Na verdade é muito mais o contrário, né? Então esse livro ele é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, de estudo, né, para mulheres terapeutas, para pessoas que querem, né, estudar, né, a psicologia analítica, principalmente olhar para esse feminino. Mas é importante entender que não tem como a gente colocar isso como uma receita de bolo e dizer que todo mundo que lê esse conto, esse livro, né, esse capítulo vai se identificar e vai ter um processo e vai entender e vai sentir várias coisas, né? Pode ser que não aconteça nada, tá? Então, é um livro muito bonito e é claro que aquilo que te tocar mais tem a ver com você. Acho que esse é o ponto. Então, esse livro é um livro sobre o self, né? Com um olhar para a experiência do feminino. Acho que é isso. Então, gente, eu finalizo, né, aqui. Espero que a minha fala tenha sido compreensível para todos, para todos. E se você não entendeu algo, quiser fazer alguma pergunta, né, deixa um comentário aqui. Eu vou tentar responder os comentários. Dependendo, posso responder algum comentário num vídeo mais curto. E se você gostou, curte e compartilha por aí com quem queira, né, com quem se interesse, né, nesse tipo de conteúdo também. E comenta aqui o que você achou, né, se você gostou desse vídeo, se foi legal para você, o que mais você gostaria de ver aqui e qual que é a tua opinião sobre isso também, se você discorda, pode comentar aqui também, tá? Então até o próximo vídeo.